tudo bem? Aqui estamos novamente, né? Hoje a gente vai trazer no tópico do dia informações muito pertinentes, né? Que tem a ver muito com o Lula, paz e amor. Hoje a gente vai ter que ter uma diferença muito profunda sobre o que é a gestão bolsonarista que não fez nada, certo? E a gestão de Lula que fez muita coisa, certo? Então, temos que ter em mente que essa foi a grande transformação. Praticamente, Lula teve que refazer muitas coisas porque o bolsonarismo destruiu o país, certo? Então, fica a dica. Vamos estudar para compreender o nosso cenário atual e nosso mundo. A geopolítica é o caminho. Companheiros, eu tenho tanto para nos falar, mas só palavras. Eu não vou refletir. É que eu vou. É que. Esses dias, eu levantei de manhã e acordei com vontade de ouvir disparada. Porque eu queria fazer uma reunião com os ministérios e eu queria que eles pensassem que eu estava muito bravo com eles. Então eu ia abrir a porta e ia dizer assim: prepare seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, venho lá do sertão. Sou da grata, aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar. Bom, eu levantei pensando que quando o ministro abrisse a porta para entrar na minha sala, eu ia falar: prepare seu coração para as coisas que eu vou contar. Ele ia se borrar todo de medo. Se preparem. Olha, vai dar PT se a gente compreender que todas as coisas boas que nós fizemos, por si só, podem não ganhar as eleições. É importante vocês saberem, se depender do que nós fizemos comparado a eles, nós já ganhamos essas eleições. Mas não é isso que vai decidir. Não é isso. Não se iluda. O que vai ganhar essas eleições é a nossa narrativa política. Nós temos que dizer alto e bom som para quem quiser ouvir. Alto e bom som para quem quiser ouvir. O nosso país é um país soberano. A gente quer trabalhar com todo mundo, mas a gente não quer dono e não quer voltar a ser colonizado. O nosso país é solidário ao povo cubano, que é vítima de um massacre de especulação dos Estados Unidos contra eles. E que nós temos que encontrar, enquanto partido, um jeito de ajudar. O que é que a gente pode fazer? Nós temos que dizer alto e bom som que o problema da Venezuela tem que ser resolvido pelo povo da Venezuela e não pelos Estados Unidos ou pelo Trump. E agora, embaixador, toda conversa, toda reunião é para evitar que os países vendam terras raras e materiais e minerais para a China. É uma briga meio escondida, mas tudo é para a China, contra a China. E eu quero dizer que eu sou muito grato à parceria que o Brasil tem com a China. Sou muito grato, porque é uma parceria exitosa e respeitosa. Então, nós vamos ter que construir o discurso político, que ainda não está pronto, mas vai ter que ser preparado. Nós vamos ter que preparar, porque é uma guerra política. Mas uma coisa que nós temos que ter na cabeça, gente, é que isso que você chama de rede social é simplesmente uma rede digital que tem mais mal do que bem. Vocês sabem disso. E nós precisamos desmontar. Essa campanha tem que começar a verdade derrotando a mentira. Nós temos que escrachar cada mentira que eles contarem. Nós temos que desmontar e temos que provar e temos que ter coragem de debater. A gente não pode ficar quieto. Alguém deu uma notícia contra o governo, aí eu deletei. Não, você tem que mandar o cara que fez a notícia para aquele lugar. Nós temos que ser mais desaforados. Porque eles são desaforados. E nós não podemos ficar vendo quietinho. Não tem essa mais de Lula, paz e amor.
tem essa mais. Essa eleição vai ser uma guerra. Vai ser uma guerra. E nós temos que estar preparados para ela. Para ganhar o título. Para não poder deixar que a mentira prevaleça nesse país. É muita mentira 24 horas por dia. É muita mentira. Então, companheiros, vamos nos preparar. Eu quero que vocês saibam que eu estou motivado pra cacete. Eu estou motivado. Porque o que está em jogo, nesse país não é só ganhar as eleições. Porque eu também não quero ser mais presidente só do Bolsa Família, só do Lula do Povo, só do Resto do Povo. Nós precisamos pensar um outro projeto para esse país. Qual é o projeto que nós vamos apresentar para que a gente possa despertar no corações de meninas e meninos, de homens e mulheres, de jovens e adultos, sabe, a expectativa de que a gente pode construir um outro país. É isso que vai mobilizar o nosso povo. Então estejam preparados. Se vocês precisam de um timoneiro, está aqui ele. Se você precisa de um soldado para a linha de frente, está aqui ele. Porque eu não quero ser general. O general sempre fica atrás. Eu quero estar na frente com vocês. Eu quero estar na frente com vocês. Porque essa luta, a gente vai permitir que esse país continue sendo democrático ou se vai ser um país fascista, como eles queriam construir. O que está em jogo é a democracia desse país. O que está em jogo é a manutenção de instituições que nós temos muitas críticas. Mas elas são os garantes da democracia desse país. Nós precisamos ganhar as eleições para consolidar esse país, a democracia, a liberdade de expressão, para melhorar a vida do povo trabalhador. Não pense que eu estou contente com o desconto só até R$5.000. Eu sempre trabalhei na minha cabeça que salário não é renda. Salário é salário, renda é aqueles que vivem de especulação. Esse é que precisa do pagamento. Agora, vocês sabem que nós temos que trabalhar, fazer aliança para ganhar as eleições. Nós não estamos com essa bola toda em todos os países, em todos os estados. Nós temos estados que nós precisamos compor. Nós precisamos decidir se a gente quer ganhar ou se a gente quer perder. Se a gente quer ganhar, a gente perder. Então, como eu quero ganhar, você vai ter que tratar de fazer as alianças necessárias para a gente ganhar as eleições. Não tem que fazer negação dos princípios do PT. Um acordo político é uma coisa tática, para a gente poder governar esse país como estamos fazendo agora. E vou dizer para vocês uma coisa, nós estamos mais sabidos, nós estamos muito mais sabidos, estamos muito mais preparados, gente. Então eu queria, deixa eu falar, agradecer a vocês, agradecer de coração, porque eu não sei o que seria do país se a gente não tivesse militância como o PT, como o PCdoB, como o PSD, como o PDT. Muita gente progressista que não está no nosso campo, mas se comporta democraticamente. Você imagina o que é a política da aliança política? Geraldo Alckmin. Vamos ser francos. Quando é que vocês imaginaram que eu e o Alckmin ia estar juntos? Nunca. Então veja, o dado concreto é que isso mostra que a política é uma arte e que a gente tem que saber lidar com ela. Em 89, Alckmin, eu descobri o Zé Alencar num convite na Federação das Indústrias de Minas Gerais. Ele estava comemorando 50 anos de vida empresarial. Eu não queria ir, o Zé Dirceu falou, vamos. Pediram para falar, eu não quis falar. Quando o Zé Alencar terminou de contar a história dele, eu falei, cara, achei o meu vice. Fui a Brasília convencê-lo a sair do PMDB. Coloquei ele no outro partido político para ser meu vice. E o Alckmin? Quando me falaram, ô Lula, vamos conversar com o Alckmin. Eu fui a primeira jantar com o Alckmin, tomar um vinho, que ele também não bebe nada. Aí, eu não toquei no assunto. Aí o Alckmin falou para um amigo meu, eu esperava que o cara fosse conversar, o cara não conversou. Eu falei, então é possível. Aí, vamos lá e conversamos. E quero dizer para vocês uma coisa. Eu sempre digo que na minha vida, as coisas só acontecem porque Deus quer que aconteça. E o Geraldo Alckmin é uma dessas coisas que Deus fez acontecer na minha vida, porque é um homem extraordinário, que eu respeito e admiro e me ajudou muito nisso. Portanto, companheiros, se preparem, porque nós vamos ganhar essas eleições e vamos governar esse país com nossos aliados por mais 4 anos. Se preparem. Um abraço, gente, e até outro dia, se Deus quiser. Continuando,
o vídeo anterior, né, de Lula, essa coisa toda, né, e agora a gente traz o Haddad. O Haddad lembra da PEC da transição, certo? E que o governo bolsonarista do ex-mito não fez nada, certo? E ainda dificultou a gestão do governo Lula no início. Ainda bem que teve a PEC da transição que deu um gás para a sobrevida, né, e as transformações que ocorreram através do projeto do governo Lula. E principalmente com a articulação de Haddad e outros articuladores. E aí fica todo mundo, o Haddad é neoliberal, o Haddad é comunista, o Haddad é o Haddad. Vocês me conhecem há uns 40 anos, né? Então posso ter errado, posso ter acertado, mas eu sei o lugar que eu ocupo, eu sei de onde eu vim, sei para onde eu vou. O governo Bolsonaro, que dizia que fez o superávit em 2022, entrega uma peça orçamentária para 2023, antes da eleição, porque o prazo é agosto, já colocando 63 bilhões de déficit. Então, o governo do superávit já falou, olha, o ano que vem vai ter déficit, independentemente do resultado eleitoral. Então não é culpa de ninguém, é culpa do governo. Mandou com déficit. Só que ele esqueceu, entre aspas, de colocar o reajuste do Bolsa Família, que exigiria mais 52 bilhões de 400 para 600 reais, e como ele tinha aprovado a PEC do calote de precatórios, ele não colocou os 44 bilhões adicionais que ele precisava ter colocado. E ele não colocou por uma razão simples. A emenda só foi declarada inconstitucional depois que nós tomamos posse. Então, queridos e queridas, eu fico vendo esses jornais escrevendo sobre nós, e eu falo, isso aqui é jornalismo? O que é isso aqui? Porque uma coisa é o jornalismo ter lado. Eu não sou contra o jornal ser de uma visão ou outra, mas se ele se diz um jornal, ele tem que ter algum compromisso com o fato. E aí no editorial, ele faz o que ele quiser com o assunto. Fala o que quiser, não tem problema. Mas quando a reportagem, e eu estou dando uma adição, não precisa saber derivada, integral, limite, nada, estatística, é fazer uma adição com 3 parcelas. O orçamento, o calote precatório e a diferença do Bolsa Família. Ponto. Se você somar essas 3 parcelas, você tem um déficit herdado do governo anterior de 1,6% do PIB. Fora tudo. Fora todo o resto. O presidente Lula tinha dito o seguinte na campanha: nós temos que botar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. E eu falei, como é que nós vamos equacionar isso aqui? Como é que a gente vai resolver isso aqui? O cara joga 160 bi no nosso colo. O funcionalismo está sem reajuste 7 anos. Tabela de imposto de renda sem reajuste 7 anos. O salário mínimo sem reajuste real 7 anos. Os programas sociais todos decompostos. Não tem nada. Como é que nós vamos equacionar isso? Qual era a expectativa deles? Eles não vão conseguir gerenciar isso aqui. Eles não vão conseguir sair dessa armadilha que nós colocamos para ele. Então nós vamos tentar ganhar a eleição. Se não der a eleição, ele não toma posse. Se ele tomar posse, a gente vai destruir o governo dele e a gente vai voltar. Pô, fizemos conta, nós começamos a reunir as pessoas e nós começamos a quebrar a cabeça. E eu falei para o presidente, olha, nós estava se conversando sobre a tal PEC da transição. A PEC da transição, que falam que é Guimarães está aqui. Fala assim, a PEC da gastança do Lula. A PEC da transição era necessária pelo seguinte, o governo não ia conseguir chegar no final do primeiro ano de governo. Eu estou falando porque eu discuti a situação fiscal com o André Lara Rezende, com o Pércio Arida, com o Nelson Barbosa, com o Guilherme Melo, que faziam a transição e era inequívoco que nós não tínhamos orçamento para terminar o ano de 23, se aquele orçamento encaminhado fosse aprovado. Isso sem considerar que o Supremo não tinha julgado ainda a inconstitucionalidade do calote. Então o Gilmar Mendes, não sabendo o que fazer, deu a liminar para colocar mais 52 bilhões no Bolsa Família, mas aqueles 52 bilhões não eram suficientes para cobrir o ano de 23. Eu falei, o governo não vai chegar no final do primeiro ano e eu vou ser o ministro da Fazenda? Eu falei, alguém tem que me ajudar aqui, porque a começar a trabalhar, a começar. Aí, eu, Guimarães, Wagner, nos reunimos e falei, gente, eu até lembro de uma frase, Zé, que eu falei na casa do Arthur Lira, que eu tinha acabado de conhecer naquele dia. Eu falei, nós não estamos discutindo quem vai ganhar o campeonato. Nós estamos discutindo se vai ter campeonato. Isso aqui, essa peça orçamentária é uma ficção. É uma loucura o que foi encaminhado para cá. Ou a gente toma uma providência, ou esse país fecha em junho. Tem um shutdown em junho.
e nós não vamos saber o que fazer, porque o teto de gasto está na Constituição. Aí o que nós fizemos? Colocamos o dinheiro na PEC da transição e colocamos um dispositivo desconstitucionalizando o teto de gasto, que teria vigência apenas até aprovar uma lei complementar que veio a ser o arcabouço fiscal, que foi fruto de um acordo com o Congresso Nacional. Eu vejo muitas pessoas legitimamente questionando, não estou dizendo que podemos discutir, mas foi o possível acordo para você superar o teto de gasto, que já estava com chaminés em todo canto, né, estava com furo de todo jeito, aquilo já tinha sido desmoralizado, e a gente substituiu com um Congresso onde a gente tem, se tanto, 30% dos votos seguros, e a gente tinha que ter uma votação expressiva, até porque era uma lei complementar. Eu podia ficar aqui à tarde só falando que nós aprovamos, que foi tentado inúmeras vezes sem que ninguém conseguisse. Sem que ninguém conseguisse. E nos nossos governos, me desculpa a sinceridade, sem que ninguém sequer tentasse. Não é mais valentia da minha parte, é sobrevivência. Se a gente não fizesse, a gente não chegava até aqui. Era uma questão de sobrevivência. A caixa preta que vocês acusavam o BNDES de ter, ela não existe. Mas a do orçamento eu vou abrir. E eu vou discutir benefício por benefício, subvenção por subvenção, subsídio por subsídio, porque tem 6% do PIB aqui que ninguém sabe a destinação. Todo mundo vai saber a destinação e nós vamos começar a discutir um por um para equilibrar as contas públicas pela primeira vez sem bombardear a base da pirâmide. Todos os anos teve aumento real do salário mínimo, todos os anos teve reajuste da tabela de imposto de renda, teve acordo salarial com todas as categorias profissionais. Nós fizemos o que o nosso programa determina, mas com a responsabilidade que nos cabe de arrumar a desorganização que aconteceu. Nós estamos com a menor inflação quadrianual da história, não é do Plano Real, é da história do Brasil. Você vai somar a inflação de 4 anos do governo Lula 3 e você não vai ter nenhum quadriênio com uma inflação menor do que o que se encerra em 2026. Você está com a menor taxa de desemprego da série histórica. Você está com a maior massa salarial da série histórica, maior renda média do trabalhador da série histórica. Você está com o melhor índice de Gini, que é o que mede a desigualdade, da série histórica. E eles dizem, Haddad, nós herdamos isso, nós não podemos reclamar, nós temos que resolver. Ninguém me obrigou a me candidatar. Agora que eu ganhei, nós temos que resolver. E foi dia por dia. Ali era dia por dia, noite por noite, fim de semana por fim de semana. Nós não temos nenhuma razão, para entrar nessa disputa com medo de falar de economia. Eles é que têm que temer discutir economia com a gente, porque eles não têm argumento para defender o que eles fizeram. Não tem. Mas nós temos um ambiente de tanta toxicidade nas redes sociais, é tanta fake news que nós temos que enfrentar, é tanta coisa errada que se fala, e você perde tempo, em vez de explicando uma coisa, você fica perdendo tempo tentando desmentir uma mentira que ganhou proporção. Nós não podemos olhar o número de casas que a gente entregou, o número de medicamentos que a gente entregou, o número de empregos que a gente gerou, e achar, nós temos mais para mostrar que eles, nós vamos ganhar a eleição. Nós vamos precisar trabalhar muito, de novo, como foi em 2022, para ajudar o presidente Lula esse ano e fazer a verdade, como ele tem dito. Esse ano aqui é o ano da verdade. O ano passado foi o ano da colheita, agora é o ano da verdade. Outro dia tem meses, eu reli o programa de governo do presidente Lula, de 22. Falei, presidente, olha, dei uma lida ali, acho que estou bem na foto com Vossa Excelência, tá? Acho que é eu, Simone, Alckmin, Guimarães, o Jacques, o Randolph, acho que a gente trabalhou muito, Planalto, Casa Civil, etc., SRI. Acho que nós fizemos um trabalho para entregar o mais próximo possível daquilo que o senhor imaginou para 2026. E eu tenho certeza que o país vai saber reconhecer mais uma vez a grandeza da sua liderança e lhe conceder um novo mandato. Sorte para nós. Muito obrigado. E para finalizar, nós trazemos um pouco da fala do professor, escritor e filósofo Mário Sérgio Cortella, né? Trazendo a percepção que o bolsonarismo
destruiu muitas coisas e dificultou o diálogo na comunidade, nas famílias, certo? Então fica a dica, a alienação bolsonarista é um gargalo que ficou profundo na sociedade brasileira, tá bem? Então fica a dica, vamos estudar para compreender o mundo. Percebe esse mundo atual em que cada vez as pessoas acreditam nas maiores barbaridades e elas não duvidam de nada. Bom, não vou nem dar exemplo, porque no horário não dá para dar. Mas, enfim, como é que você percebe esse movimento que a sociedade está A ideia de pessoas acreditarem em coisas inacreditáveis não é nova. É que hoje a gente fica sabendo que ele acredita nisso. Porque a gente tem uma internet Porque também, durante né? séculos e séculos as pessoas acreditavam em coisas sem possibilidade de acreditarem, mas a gente não tinha ideia. É que hoje fica evidente, quando você tem, né, pessoas que têm uma crença, porque ela imagina que é assim, porque alguém disse a ela que é desse modo, em que ela não tem um pensamento autônomo, não tem um pensamento, ela não pensa com a própria cabeça, né? Ela importa. O grande filósofo alemão do século XIX, o Hegel, chamava isso de alienação. Alienação. O alienado é a pessoa que não pertence a ela mesma. Ela é propriedade do pensamento de outra pessoa. De maneira geral, essa pessoa ela se entrega com facilidade. Você não fez a questão, mas eu me lembrei. A religião é muito marcada pela inexistência da dúvida. Por isso, quando no filme dogmas, né, o Camerlengo é levado a fazer uma discussão sobre o lugar da dúvida, aquele que não duvidar errará com mais facilidade, é verdade. Porque quando eu sou capaz de suspeitar que aquele caminho não pode ser o caminho correto, eu procuro aperfeiçoar as coisas. A filosofia não é uma área que trabalhe com certezas, ela trabalha com indagações. Evidentemente que quando Descartes levanta a ideia de que é preciso que a gente tenha uma dúvida metódica, organizada, estruturada, a finalidade, de fato, é chegar a algo que seja certo. Nos tempos atuais, a gente tem muita opinião, que é eu acho. É o achismo total, claro, né? Eu posso achar. No entanto, há coisas que elas têm uma evidência tamanha que parece de fato inacreditável, né, que alguém tenha essa condição. Eu digo com frequência, né, que a coisa mais perigosa que existe no mundo é incompetente com iniciativa. Né? Incompetente com iniciativa é um perigo dentro de uma atividade esportiva, numa atividade de mídia, uma sala de aula, um centro Incompetência com iniciativa é muito bom, governo. gente. Esse é um risco. E uma das coisas que aprimora a nossa competência é eu ser capaz de imaginar que não necessariamente eu estou certo. Não é porque eu em algo creio que aquilo está correto, mas não é porque eu creio que aquilo está incorreto. Claro. Nesse sentido, é preciso submeter E como isso é bom, a um né, processo. Portela, como é bom, eu ficando cada vez mais velho, eu digo assim, como é bom poder mudar de opinião. Eu tinha certeza daquilo ali quando eu tinha como uma adolescência, então a gente tem certeza de tudo, a gente é fodão, a gente é não sei o quê. Daqui a pouco, será que é mesmo? Será que aquele boy que você está apaixonada, depois é um boy lixo, de que raio? Essa coisa de você poder mudar de ideia, eu acho de um privilégio, eu acho a coisa da certeza uma coisa quase, uma equação quase assim de arrogância. Sabe? Mas é necessária a certeza. Sabe? A certeza ela é necessária não como Ponto partida. chegado. Se ela for ponto de partida, ela conduz, como você lembrava, ao equívoco. Nesse sentido, a ciência, por exemplo, ela tem a certeza como seu ponto de apoio. Mas ela tem de ter a dúvida para ela poder inovar, criar, claro, avançar. lógico. Quando você tem 40 anos no Sem Censura, evidentemente que há 40 anos alguém pensou, será que não dá para fazer um programa de reflexão, de debate? Né? Fernando Barbosa Lima. Isso. Alguns diziam assim, não, isso não dá na televisão, isso não pega, e não tem audiência, isso não dura nada, como disse alguém há 40 anos. O outro disse, não, acho que dá para a gente fazer. Não basta achar que dá, precisa se preparar para fazê-lo. Portanto, se a certeza é o ponto de chegada, a dúvida é o ponto de partida. Né? Eu só consigo avançar nas coisas que faço porque eu sou capaz de colocá-las sob suspeita. Claro, claro. Essa ideia do será, inclusive nas minhas redes sociais eu tenho um hábito, a cada 2, 3 dias eu publico um cartazinho eventual com pensão mental para a vida e uma dúvida metódica de alguém que nasceu ou viveu, né, naquele dia. Por exemplo, aniversário de Franz Kafka. A dúvida é, você é livre e essa será a tua maldição. Maravilhoso. Agora, professor... Você olha isso e diz, será? Porque no cartãozinho será. Será? O grande educador Rubem Alves, ele dizia que tem muita gente estudando oratória, mas que a gente precisava ter mais gente estudando escutatória. Exato. E eu concordo em gênero, número e grau com ele. Eu queria que você comentasse um pouco. O Rubem Alves é um grande mineiro, como o Zeca Camargo, só que o Zeca de Uberaba, e o Rubem Alves é, né, de uma área maravilhosa de Minas, que é a Serra da Boa Esperança. Né, ele era de um lugar magnífico. E o Rubem Alves, que é um grande educador, ele era teólogo, foi pastor presbiteriano,
se aposentou como professor titular da Universidade de Campinas e a última atividade dele, antes de falecer em 2014, foi como psicanalista, isso em Campinas. E Rubem Alves, ele tem uma conversa ótima em relação ao fato das pessoas escutarem pouco e desejarem falar bastante. Por exemplo, você faz pergunta, eu falo. Né? Mas eu também faço pergunta. E há um momento que eu preciso parar e ouvir. E Rubem Alves dizia, mais atenção na escutatória do que na oratória. Ora, Rubem Alves tem uma ideia que eu acho maravilhosa. Maravilhosa. Ele diz, não confunda otimismo com esperança. Otimismo é quando, estando tudo certo do lado de fora de você, está tudo certo do lado de dentro de você. Otimismo é uma coincidência entre tudo bem fora, tudo bem dentro. Esperança é quando, não estando tudo certo do lado de fora, tem que ser certo do lado de dentro. Como que a gente está vivendo agora nesse momento. E ele dizia o seguinte, é mais fácil ser otimista. Porque otimismo é só você soltar o corpo. Tudo certo do lado de fora, tudo certo aqui. Esperança é mais difícil. É quando tudo está transtornado à tua volta, mas você tem, né, o desejo e a força para imaginar que aquilo será de um outro jeito e será melhor. O nome disso é superação. E o Rubem Alves, uma das coisas que indicava era exatamente isso. Preste atenção. Eu, caipira, em Londrina, a gente ia atravessar a estrada de trem e tinha lá o melhor aviso para a vida que existe, que é pare, olhe, escute. Pare, olhe, escute. Não é pare, olhe e começa a falar como eu. Então, assim, durante o meu tratamento fui de escuta. E a gente falava muito lá na clínica que era assim, é mais importante você escutar do que você falar. Porque a fala só vai ser importante se tem quem ouve. Então você tem que ter o conhecimento e a sabedoria de saber escutar, porque aí sim você desenvolve o raciocínio, você consegue fazer seus pensamentos e ir no caminho da certeza. É de você ir avançando até chegar à certeza. Se você não tem escuta, você vai errar, cara. Você vai errar. E vai errar com frequência. E vale para o jornalismo também, estou defendendo uma exímia entrevistadora, nós entrevistadores, às vezes você vai com a pauta tão loucona que você não escuta o que a pessoa fala, e a sua entrevista fica ruim. E as grandes entrevistas, você chega com uma pauta incrível, de repente o entrevistado fala uma coisa e fala assim, bom, minha pauta, abandona aqui. Joguei fora, porque é essa aqui, porque eu estava ouvindo. Olha, como cantam os cariocas, quando o inesperado faz uma surpresa, aí é que a coisa se torna mais adequada, porque a surpresa, ela também te coloca em estado de suspeição. Um dos meus netos, um dia, São ele, 4, né? o Antônio, ele já menor, hoje ele vai fazer 10 anos, mas ele tem, né, na época ele tinha acho que 6 anos de idade. E aí, um dia, eu liguei para minha filha, em Florianópolis, onde ela mora, e aí ela atendeu, disse assim, pai, não posso falar agora porque eu vou sair para dirigir. Já eu te ligo. Dali a pouco, depois de uns 10 minutos, ela disse assim, filhos, fiquem quietos do carro porque eu vou falar com o vovô. Quando ela atendeu, né, que ela me ligou e ela atendendo o viva voz, eu falei, oi pai. Meu neto do banco de trás, eu ouvi, porque estava no Viva Voz, falou assim, meu avô é teu pai. Meu avô é teu pai? Isso é maravilhoso, porque é exatamente o momento da surpresa em que a capacidade do novo, né, a capacidade de te iluminar numa coisa, ela vem à tona. Passaram um ano sendo capaz de treinar-se para ouvir e também ser falado, né, em algum momento, ser capaz de ir a lugares e ouvir as pessoas, no lugar apenas de ensiná-las, ou dizer, não, o meu não é assim. Uma das coisas mais irritantes, né, é quando você está com alguém no outro lugar, no outro país, no outro local, ela diz assim, no meu lugar não é assim, no meu país não é assim. Tem que fazer o quê? Comida é aquela que eu gosto. Então, essa incapacidade até, né, de trazer o espírito cartesiano, né, isto é, a dúvida metódica organizada, ela é muito decisiva, até na religião. Se você imagina, a religião cristã, que é a mais hegemônica ainda no Brasil, né, ela tem um momento em que João Batista, ao ser apresentado a Jesus de Nazaré, no texto dos cristãos, em que Jesus aparece e ele diz, mas é você mesmo o enviado? Ele não diz, aqui está. Ele diz, mas é você mesmo. Essa capacidade, se você observa também na tradição cristã, a religião acolhe isso. Diz os cristãos que na cruz, Jesus faz uma pergunta ao seu pai. Ele diz, pai, por que me abandonaste? Exatamente. Por quê? Essa pergunta. Aliás, um dia eu estava entrevistando o Leonardo Boff, que é um estupendo catarinense, que vive no Rio de Janeiro, em Petrópolis. Em Petrópolis, já entrevistei ele. E o Leonardo, eu perguntei ele no final do programa, quando você encontrar Deus, o que você vai perguntar para ele? Ele diz, eu tenho tantas perguntas para fazer, mas a primeira vai ser assim, por quê? É que nem criança, né? É tudo por quê, né? É gostoso. Tem uma coisa que é interessante que eu estava aqui pensando, conectando, né? Você falou, Mário Sérgio, dessa dificuldade que as pessoas têm hoje em dia de acolher a dúvida. E também, nessa resposta, você falou da questão do eu acho, que as pessoas hoje elas estão mais empenhadas em provar que têm razão. Certezas, né? Têm certezas e reafirmar suas próprias certezas do que
avançar no conhecimento nessa troca com o outro. E isso leva a gente para uma sociedade que a gente está vivendo atualmente, em que o diálogo ele não tem muita saída, não tem muito caminho para o diálogo. Se a gente diz, por exemplo, para lembrar a história recente, que a vacina salva a vida no meio de uma pandemia e alguém diz, eu acho que não, que você vai virar um jacaré, não tem como você convencer essa pessoa. Não, mas você tem que lembrar de algo, isso que você está falando é correto. As pessoas que negacionistas são, ou forem, ou numa situação como essa que você mencionou, ela é negacionista naquilo que é improvável. Isto é, que não dá para provar. Não dá para provar que a vacina ela faz mal, a menos que você vacine toda a população. E aí você espera para ver quando faz mal. Não dá para provar que ela não deva ser colocada, a menos que você deixe sem a vacinação. Então é fácil. Eu quero ver alguém negar a lei da gravidade. E dizer assim, não, Já imagina, tá isso aí é começando. opinião, isso é narrativa. Já tá começando isso, a negar. então, Já tá, ele nega, sabia? então vai, salta de cima do prédio, vamos ver se ele cai. Não, Cai. mas lá no espaço, você soube, Cortella, já estão a energia escura? Sim, claro. Que está em isso aí expansão, já então, está? isso é uma suspeita científica, aí é outra coisa. O que mas- é estranho é que normalmente quem nega o improvável. O planeta, ele é planinho. Plano. Ótimo. Só tem um jeito de provar. Você vai caminhando para ver se você está na mesma reta. Como a pessoa que nega, de maneira geral, ela não precisa sustentar a veracidade daquilo, ela diz o eu acho. Não adianta a gente, por exemplo, ter agora, entre nós, uma contaminação, uma forma de disseminação infecto-contagiosa, e a gente abrir agora aqui no programa, junto com a plateia, uma votação para a gente decidir se é vírus ou bactéria. Não, você tem que chamar um especialista. Sim. Não, vamos votar. Bom, o que você acha, vírus ou bactéria? Vamos perguntar para quem estuda isso. Claro. Por isso, os gregos trabalhavam muito há 2.500 anos com um princípio de convivência que era a isonomia. Isto é, nós temos o mesmo direito a participar. Mas tinha um segundo princípio, que era a noção de isegoria, que vai decidir quem de fato conhece aquilo. Ou seja, enquanto nós estamos discutindo o caminho, todos participamos. Quando é hora de colocar-se em marcha, orienta quem tem condição e conhecimento para fazê-la. Mas até isso está prejudicado. Pois é. O clássico Porta dos Fundos, que é os debates do Porta dos Fundos, que é o Prêmio Nobel e a minha síndica. Agora, Cortella, deixa eu te falar uma coisa. A sua ágora está aberta, sabia? Então, Vamos olha lá, só. por favor. Não, tem. Já tem. Vamos aqui ao debate. Vamos lá, por favor. Zequinha, chega só um pouquinho pra cá, por favor. A Patrícia Dilson, do Piauí. Cortella, é verdade que a inveja atrasa os dois lados? Sinto que sou invejada até na forma que convivo com as minhas amizades. Patrícia, bota um sal grosso, minha filha. Uma arrudinha. Aí É muito arruda. difícil a fronteira entre inveja e admiração. Por exemplo, às vezes, quando eu admiro de forma exagerada, quase eu entro no território da inveja, em que eu quereria. A gente brinca na área de escritores que um escritor não lê o outro, ele o vigia. Certo? Porque você presta atenção. Então, Casão lançou um livro, o Zeca lançou um livro, a gente vai ver para ver. E se é muito bom? Há momentos em que eu tenho admiração tão grande por algumas pessoas que isso beira a inveja. A questão é que o invejoso, de maneira geral, não é que ele quer ter aquilo, ele não quer que o outro tenha. Sim. Quando eu invejo em relação a um êxito, um sucesso, Tom Jobim dizia disso, no Brasil o sucesso É uma ofensa pessoal. Nesse sentido, claro, quando a questão é trazida à tona, eu acho que se a gente consegue equilibrar com parcimônia, até onde vai a minha admiração? Eu tenho uma admiração imensa por Mozart, mas eu chego à inveja, tenho raiva dele em alguns momentos. Como é que ele conseguiu aquele garotinho, fazer tocava aquelas aquilo coisas, daquele meu Deus do modo, céu, daquela né? forma? Desse tamaninho. Quando eu era ponta direita, você era criança. Não dava para eu te invejar ainda. Mas mais tarde, sim. Porque torcedor do Santos... que ele fazia, torcedor né? do Caraca. Santos, algumas vezes fomos vitimados Por essa ele, né? situação. Essa E nessa fera. hora, como é que você reagia? Você podia reagir dizendo assim, não, eu admiro bastante, mas não invejo. Nem sempre. A ideia da inveja, ela é sempre negativa, no sentido de que ela acaba diminuindo. Você quem mesmo, né? tem essa Exatamente. percepção. Exato. A ágora está aberta. Vamos lá, por favor, a próxima. Deixa eu ver aqui. Lembrando que a Ágora é a praça pública É a dos praça gregos antigos. pública, exatamente. Onde as pessoas se dialogavam, né? Reinaldo Trombini, de Belo Horizonte. Pergunta para Cortella. Como você avalia o crescimento da inteligência artificial? As pessoas estão ficando cada vez mais sem vontade de aprender, tendo em vista a facilidade em se obter as informações atualmente? A Obrigada. gente não deve confundir informação com conhecimento. Informação é cumulativa, conhecimento é seletivo. Por exemplo, que horas são? Isso é uma informação. Qual é o nome da rua que chega até a TV Brasil? Isso é uma informação. Conhecimento é aquilo que você tem como inesquecível. Se você aprendeu a andar de bicicleta, você nunca esqueceu. Se você aprendeu a fazer arroz, você nunca esqueceu. Você pode perder a prática. Se você aprendeu a controlar uma bola, você não esquece. O conhecimento é aquilo que você apropria. Encrenca no meio do passo.
A inteligência artificial, ela facilita o acesso à informação e, portanto, ela dificulta o conhecimento. Não que ela deva ser colocada de lado. Sim. Ela é uma solução tão prática para algumas situações que eu dispenso o meu raciocínio. Ora, você diria, bom, mas assim é a vida. Se a gente se conformar, sim. Milor Fernandes, carioca, Maravilhoso, do Meyer, gênio. dizia, o importante é ter sem que o ter te tenha. Ai, genial. Não seja possuído por Genial, aquilo... grande, Milor é um gênio, gente. Não seja É. possuído por aquilo que você possui. É. Seja o conhecimento, o poder, né, o afeto. E nesse passo, eu tenho uma questão séria com a inteligência artificial, boa para mim. Ah. Eu acho que ela pode ser benéfica se ela for automática, mas não autônoma. Qual é a diferença? No automático, ela facilita todas as operações que eu teria que fazer e que eu só ia usar um tempo que, se for economizado, me ajuda muito. Autônoma significa ela decidir por mim. Sim. Exemplo que eu mais dou, e sempre que eu posso. Cheguei de Londrina, minha cidade natal, São Paulo, a primeira vez que eu vi um elevador automático. Isto é, em Londrina tinha sempre um ascensorista dentro do elevador. Aham. Quando eu entro num prédio em São Paulo, cadê o ascensorista? Era eu, isto é, quem fosse usar. Apertei o 7º. Ele foi até o 7º. Isso é ser automático. O que é ser autônomo, o elevador? Se eu apertar, ele me levar para onde ele quiser. É onde ele quiser, E não eu entendi. quiser. A inteligência artificial tem que colaborar com o automatismo da máquina para nos ajudar a economizar tempo. Mas ela não pode ser autônoma. Não é ela que decide. Se eu usar um carro automático, desses que hoje alguns estão chamando de carro autônomo, é um perigo. Tem um medo Porque o danado carro daquilo. autônomo me levará para onde ele deseja. Uma das maiores encrencas, e você sabe disso por conta do que já escreveu e falou, é que quando você tem um vício, ele é autônomo. Ele não é só automático, ele é autônomo. Você não tem controle em relação a isso. Você tem que preparar-se para romper a autonomia da dependência. Nessa hora, é evidente que eu tenho um apreço pela inteligência artificial desde que ela continue sob o nosso controle. Sim. Eu tenho um pânico. Nos anos 1960, o Stanley Kubrick lançou o 2001, Uma Odisseia no Espaço, que mudou a minha vida, em cima do gente. livro do Arthur Clarke. É. E há uma cena clássica que é assustadora para Do mim. quem monolito? já viu. Quando o Dave acorda de manhã, o computador diz assim, Good morning, Dave. Ai, é verdade. E aí ele pisca. Esse pavor ele vem se eu admitir que nós somos incapazes de controlar aquilo que pode nos controlar. No entanto, eu acho que a inteligência artificial, ela é, como o mundo digital, uma fonte para informação. Tem gente que não navega na internet, ela naufraga, porque ela começa a andar, e você caminha bem se você souber para onde você vai. Há uma frase antiga dos caipiras que diz, a lebre chega mais rápido que a tartaruga, mas quem conhece melhor o caminho? É.